Shalom a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. A hora que você estiver vendo aí, ok? Nós vamos continuar com a leitura do Evangelho de Marcos e que com a graça de Deus eu possa fazer aqui essa leitura. Vocês também podem ler em casa. Hoje em dia não tem desculpa para as pessoas sobre dizer que não conhece. Porque nem que seja um vizinho teu, vai ter uma Bíblia. Tem celular que tem condição de abaixar uma Bíblia nele. E quando as pessoas dependem só da igreja, só do que escuta na igreja, elas ficam muito pobres de conhecimento, porque ali na igreja eles vão mastigar um negócio, vai te dar conforme eles acreditam, conforme eles interpretaram. Todo mundo prega a Bíblia, viu, gente? Todas as religiões. Mas com interpretações diferentes. Por isso que você precisa conhecer a Bíblia, ok? Principalmente a Nova Aliança, que é os livros da doutrina do cristão. Vamos continuar lendo? Hoje, Marcos 14. Esse evangelho não é grande, mas ele é mais resumido, mas ele tem coisas muito importantes. Então, aqui no 1 de Marcos 14 diz assim: dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. Para quem não sabe o que é pão asmos, é um pão que era feito sem fermento para comer na Páscoa, ok? A Páscoa é uma festa do povo judeu, o povo qual o Senhor Jesus nasceu, ok? Quando tem toda a história, às vezes tem pessoas que não conhecem, por isso que eu explico, gente. Eu sei que tem pessoa aqui que tá careca de conhecer, mas tem gente que não conhece. Então, o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, ok? Eles foram por causa da fome. O José já estava lá, que era filho de Jacó. Os outros irmãos, com todas as famílias, já era tudo casado, já tinha neto. Foram para lá também. E durante o período que José era vivo, todo mundo viveu do bom e do melhor. Mas a vida é assim. Nesse mundo, não é todo mundo que nasce e morre no bom e no melhor. Às vezes as coisas vão mudando, ok? E aí depois que o José morreu, tem toda a história do José no livro de Gênesis da Bíblia, só se lê lá. Depois que o José morreu, com o passar do tempo, foi vindo outros faraós, aquele povo já tinha crescido muito, e aí eles começaram a maltratar o povo de Deus escolhido que estava ali, a nação povo, porque existe também uma nação povo, gente. O cristianismo, o verdadeiro cristianismo é uma nação povo, que está espalhado pelo mundo inteiro, ok? Tem a nação povo, a Bíblia fala sacerdócio real, nação santa, sacerdócio real. E ali não está falando de uma nação dessa terra, está falando desse povo que está no mundo inteiro e crê em Deus eterno, ok? Então, aquele povo ali era uma nação dentro de outra nação, ok? E eles começaram a ser perseguidos. E muitas pessoas ali clamavam com certeza. Muitas acreditavam que tinha o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, que era ensinado assim, gente, de palavras, falando, não tinha nada escrito, não. Naquela época não tinha nada escrito. Já há 3.000 anos já, mais ou menos, quase 3.000 anos, da história do Jardim do Éden para cá, ok? Então, não tinha nada escrito, era passado de boca para boca. E
Com certeza aquele povo já devia conhecer as histórias de Abraão, que foi chamado por Deus, conhecer a história de Isaac e de Jacó, o pai daquele povo. Então Jacó teve 12 filhos homens, de cada filho homem gerou uma família. E foi gerando, gente, bisneto, tataraneto, de 400 anos. Quanto que você acha que já deu para fazer numa família que não tinha esses métodos de evitar filho como hoje? Quantos vocês acham que já tinham? Ok? A não ser quando uma mulher tinha algum problema que não podia gerar, que tinha aqueles problemas lá. Mas quando não tinha, ia tendo. Ok? Então, vamos lá. Por que eu falei isso? Porque eu ia falar Páscoa. Eu distraio, começo a falar, esqueço, viu? Páscoa. Então, quando Deus ouviu a oração deles, chamou Moisés, tem toda a história de Moisés também que está lá em Gênesis. E quando era para tirar eles daquela escravidão que eles estavam vivendo, já estavam matando os filhos homens deles que nasciam. Então, quando Deus ouviu a oração deles e foi tirar aquele povo de lá, teve todas as pragas, 10 pragas no Egito. Tem gente aí que vê novela no canal 7, né, na Record. Lá tem muitas essas coisas, já tá para aprender um pouquinho. Tá? Eu não sigo não, porque eu gosto de ir direto na Bíblia, mas já dá para dar um toque nas pessoas. Depois a pessoa vai ter desculpa diante de Deus. Ok? Então vamos lá. Então, quando eles saíram, eles tiveram que matar um cordeiro, ok? O sangue, ele sempre teve envolvido na religião. Ah, e por que que nós não temos sangue hoje? Nós temos sim o sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus, ok? Nunca esqueça, o sangue de Jesus. Okay? E aí, aleluia. Então, a Páscoa tinha que matar aquele cordeiro antes de sair do Egito, porque o anjo da morte ia passar, na última noite que esse cara lá, o anjo da morte ia passar. Então, Moisés, orientado por Deus, não é que Moisés era um mágico, Moisés sabia de tudo. Não, gente, já Deus falava com ele. Todo ser humano, até o Filho de Deus, o Senhor Jesus de Nazaré, Deus falava através dele. Então, vamos lá. Vamos lá? A gente tem que falar o que está na Bíblia. Então, o Moisés, orientado por Deus, foi lá e falou, olha, vocês vão matar um carneiro e vai passar o sangue na porta de vocês, porque o anjo da morte vai passar ali e não vai matar o primogênito. Teve algum desobediente que não obedeceu? Se teve, o filho morreu. Não sei se teve, mas se teve, o filho morreu. Porque os filhos do outro povo lá, que era de outra religião, os filhos mais velhos morreram naquela noite. Então, eu estou explicando aqui a Páscoa, porque eu sei que tem gente que no meu Facebook que vai ver e não sabe direito a história, ok? É assim, não é para se assustar. Se você está obedecendo a palavra de Deus, não precisa se assustar, ficar com medo. E não deixa as pessoas te acusar também, não. Vai para Deus. Vamos lá? Dali 2 dias era Páscoa. Então, essa Páscoa lá, que começou na saída do Egito, que era matar o cordeiro, passar o sangue. Depois, todo ano, Deus falou para o povo, olha, todo ano vocês vão lembrar disso. Todo ano. Então, todo ano tinha a festa da Páscoa, ok? Todo ano tinha a festa da Páscoa. E o Senhor Jesus morreu na véspera da Páscoa. O Senhor Jesus morreu na véspera da festa da Páscoa, ok? Ele morreu na véspera da festa da Páscoa, ok? Então, nós nem sabemos se foi sexta ou não. Ah, mas a Igreja Católica falou que foi sexta-feira. A gente tem tanta coisa que a Igreja Católica fala que nós não temos certeza 100%. Se não tiver escrito na Bíblia, a gente crê, mas não sabemos se era aquilo. Por quê? Chega, agora já vai dizer que eu tô pegando heresia. A gente tá pegando a Bíblia. Na Bíblia não tá escrito que Jesus morreu na sexta-feira. Fala que morreu quando os judeus iam fazer a Páscoa. A Páscoa judaica, ela não é todo sábado. Ah, Jesus morreu na sexta, não sabe ser a Páscoa. Todo sábado é a festa judaica.
Não, a festa judaica da Páscoa, ela pode cair outros dias da semana. Se naquele ano caiu no sábado, aí tudo bem, não vou discutir. Mas a festa da Páscoa judaica, ela não cai todo sábado. De ano em ano, sábado. Não, não é assim. Não é assim, gente. É pela lua, tem toda uma direção lunar dos anos, dos dias, do mês, tem tudo isso. Então ali era uma festa. Olha, o Senhor Jesus falou, olha aqui o Senhor Jesus estava vivo, conversando e falou, dali a 2 dias era a festa da Páscoa. Não, dali, esse aqui foi o narrador que colocou, a gente tem que observar quem está falando, ok? O narrador do livro que falou, ó, dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos, que é o pão sem fermento que era comido também na festa da Páscoa, ok, gente? E os principais sacerdotes e os escribas, que eram os líderes da religião judaica daquele período, procurava como prenderia a traição e o mataria. Então, eita, isso é revelação nova. Lembra que foi morto ali um cordeiro quando o povo saiu do Egito? Lembra que o anjo da morte veio e pegou os filhos mais velhos do povo do Egito, que não passou sangue na porta? E agora nessa Páscoa, depois de tantos anos, quem que eles querem matar? Quem? O Filho de Deus! Eles queriam matar o Filho de Deus, é como se fosse uma vingança do inimigo, é como se, olha, você não matou lá os filhos dos faraó e do povo lá do Egito, agora vão matar teu filho. Só que o que o inimigo não sabia é que Jesus, morrendo, venceria ele na cruz, na fraqueza. Vamos lá? Olha, aí, gente, tá aqui, ó, Marcos 14. Evangelho de Marcos 14. Dali a 2 dias era a festa da Páscoa, dos pães asmos, e os principais sacerdotes, os escribas, que eram escrivãos da lei, da Torá, das instruções de Deus ao povo, procuravam como prenderiam a traição e o matariam. Eles estavam revertendo a situação. Naquela época, eram os filhos dos inimigos que morriam. Agora eles querem matar o Filho de Deus. O Filho de Deus, aquele Deus que eles dizem que creem, que segue, que tem a palavra e tudo. Porque eles estavam com a mente corrompida. E quando você está com a mente corrompida, o inimigo vai achar uma brecha para te usar. Não importa que você é padre, pastor, rabino, profeta, papa, não importa quem você é. Se você dá brecha, o diabo, você não esquecer, vai usar. Cuidado com o religioso. Se ele não for verdadeiramente fazedor da vontade de Deus, ele vai querer matar o Filho de Deus. Ok? Quem era que queria matar o Filho de Deus? Os religiosos, os líderes religiosos da época. Prender a traição e depois o quê? Matariam. Na Páscoa, quando se comemorava a morte daquele cordeiro e a morte dos primogênitos dos inimigos. O 2. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja um tumulto entre o povo. Olha, a gente vai pegar ele, mas não pode ser durante a festa. A festa demorava 7 dias. Vinha gente de tudo quanto é lugar, das redondezas de outras nações para Jerusalém, para o templo. Não, vai estar muito tumulto. Então eles decidiram adiantar as coisas. Ok?
estavam planejando. Faltava 2 dias, eles estavam planejando. O que aconteceu com o Senhor Jesus? Estando ele em Betânia, reclinando à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro e, quebrando o alabastro de perfume, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Ok? Então já ia ter a festa, o pessoal já estava preparando para pegar o Senhor Jesus à traição, mas ali em Betânia, reclinando o versículo 3, estando ele em Betânia, reclinando a mesa em casa de Simão, o leproso, porque as mesas eram baixinhas, ok? Esse pessoal sentava no chão, em casa de Simão o leproso, porque esse homem aqui tinha sido curado, ok? Ele tinha sido curado de lepra, ele era tão agradecido por aquilo, que ele dava jantar o povo, quando ia em Betânia. Betânia é a mesma terra de Marta e Lázaro, lembra? Vamos lá. Veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume bem caro, pensa no perfume bem caro, que normalmente são europeus perfumes caros, né? De nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si, daquele povo que estava ali com ele, e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Para que esse desperdício de perfume? Desperdício. Para quem não ama Jesus, derramar perfume na cabeça dele é desperdício. Então, cuidado com essas pessoas. Elas são Judas da vida. Ok? Cuidado. Elas pedem dizendo que é para Jesus, mas às vezes não é para Jesus, não. É para elas mesmo. Tenha cuidado. Fique atento. Vê como é que anda as coisas. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido. Só pensa em dinheiro. Conhece essas comunidades que só pensam em dinheiro? Precisa de dinheiro sim para pagar o salão, a água, a luz. Ok? Se tiver um pastor ali o dia todo pregando, com tempo só para pregar, para ajudar a fazer visita, isso e aquilo, ele também merece ser sustentado. Mas quando o dinheiro sobra, transborda, não ajuda o pobre e começa a criar um monumento, começa a fazer um império, aí as pessoas só estão pensando no dinheiro. Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra eles. Ok? 300 denários, hoje você pode colocar como se fosse $300 ou 300 euros, ok? Era caro, mas tem perfume. Vamos lá? Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Vocês estão perturbando a mulher, as nossas palavras, por que você está perturbando ela porque ela fez isso? Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais, ela praticou boa ação para comigo. E a Bíblia diz que ai de quem fazer um desses pequeninos tropeçar. Essa mulher aí era uma pequenina de Jesus, ela estava praticando uma boa ação com ele. E as pessoas ficaram, os que só pensam no dinheiro, não gostaram. Queria que fosse vendido para colocar o dinheiro
que eles tinham uma bolsa onde guardavam os dinheiros que entravam, que era para o sustento missionário do Senhor Jesus e dos seus apóstolos. E essa pessoa aí, que só pensava nas coisas materiais, como tem um monte hoje, só pensa nas coisas materiais, depois fica tudo doido. Muitos nem salvos serão. Okay? E ele pegou e falou isso. Mas o Senhor Jesus falou, ela praticou uma boa ação comigo. Gente, nesse mundo não tem nada melhor que Jesus de Nazaré. Quando eu falo Jesus de Nazaré, o Espírito Santo está junto, porque Pai, Filho e Espírito Santo trabalham junto, ok? Então, não tem nada melhor nesse mundo. Então, quando você realmente dedica algo para Jesus, quando você dedica algo ali para Jesus, sabendo que Jesus vai levar também aquilo ao Pai, quando você faz de coração, se alguém vir te criticar, coitado dessa pessoa, coitado, não entendeu nada da Bíblia. Aí o Senhor Jesus falou assim no 7, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Até hoje tem muitos pobres no mundo e a tendência é ter mais ainda. Isso aqui já foi uma profecia, viu? Esse negócio aí de dizer que vai fazer o comunismo, todo mundo vai ficar igual. Você acredita? Você acredita em Papai Noel? Você acredita mesmo que Papai Noel entregou o presente? Você enganou seu filho a vida inteira. E você também acha que... E você enganou lá e você acredita que Papai Noel vem, né? Papai Noel vai fazer nós ficar bem, vai fazer ficar mais pobre com o que está acontecendo no Brasil. As pessoas estão ficando mais pobres. Ok? Porque os pobres sempre tendes convosco, quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre tendes. Nem sempre. E por enquanto ainda está sendo pregado o evangelho, vai chegar o dia que vai ser proibido. E as pessoas vão querer e não vão achar. Então se agarre enquanto há tempo. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Ele já sabia que ele ia morrer. E aquilo ali foi o Espírito Santo de Deus que conduziu aquela mulher a fazer aquilo, porque ela já estava ungindo, porque eles tinham que balsamar o corpo das pessoas quando morria. Só que como o Senhor Jesus morreu já perto depois das 6 horas, por isso que cresci que era numa sexta-feira que o Senhor Jesus morreu. Porque depois das 6 horas da sexta-feira, os judeus não fazem mais nada. Eles têm que deixar até a comida pronta. Ok? Então, quando o Senhor Jesus morreu, tiveram que fazer tudo rápido. Porque depois das 6 horas não podia mais fazer. Então, não teve aquele tempo de embalsamar o corpo de Jesus. Tanto que no domingo de manhã que as mulheres foram lá fazer isso, Jesus tinha ressuscitado. Mas essa aqui... ela ungiu ele, ela embalsamou ele com perfume. Aleluia, Senhor. Aleluia. Ela embalsamou ele. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo, o evangelho será também contado o que ela fez para a memória sua. E eu já estou pregando aqui depois de 2000 anos. E Judas Iscariote, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes, um dos 12 discípulos de Jesus, ok, gente? Foi ter com os principais sacerdotes, com os líderes religiosos da época, viu, gente? Para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo-o, alegraram-se e lhes prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscavam ele uma boa ocasião para entregar Jesus. Foi oferecido dinheiro. Depois Judas não teve prazer nenhum com aquele dinheiro. Judas ficou tão perturbado que se matou.
Está escrito na Bíblia. Ok? E a Bíblia fala que ele era o filho da perdição. Vamos lá? O 12. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascual, disseram-lhe seus discípulos: onde querem que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhe: ide à cidade, vos sairá um encontro, um homem trazendo um cântaro de água. Seguiu e dizei ao dono da casa: onde ele entrar, que é o mestre. Seguiu e dizei ao dono da casa: onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Esse aposento aqui era um salão, uma construção ali onde eles iam comemorar a Páscoa, ok? Primeiro teve a história lá do jumentinho, que eu já li em um dos capítulos aí. Agora era o local, um salão, um quarto grande, algum imóvel, ok? Fala dos aposentos. Então ele falou, vai lá, seguiu, ó. Vamos ler o 13. Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade, vos sairá ao encontro um homem, trazendo um cântaro de água. Ide à cidade, então foi em Jerusalém, ok? Seguiu e dizei ao dono da casa: onde ele entrar, que o mestre pergunta. Dizei ao dono da casa: nossa, isso aqui não tem vírgula nenhuma. Tem hora que eles enchem as escrituras de vírgula. Enche, aqui não tem vírgula. Seguiu e dizei ao dono da casa, que eu creio que tinha que ter a vírgula, né? Onde ele entrar, outra vírgula, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento, minha sala, no qual hei de comer a Páscoa com meus discípulos, ok? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, mobilado, gente, tinha mesa, e pronto, ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos e foram à cidade, e achando tudo como Jesus lhe tinha dito, prepararam a Páscoa. Essa Páscoa ela é especial do Senhor Jesus, ela não é igual a Páscoa judaica, muito menos aquela que se faz hoje. Não acho que é igual, não, que não é. Porque a Páscoa judaica, eles ainda esperam o Messias vir, tem todo o ritual em cima disso, mas ali o Messias já estava ali, fazendo a Páscoa dele. Dá para vocês pensar um pouquinho? Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade, achando, como Jesus tinha dito, preparar a Páscoa. Ok. Ao cair da tarde, foi com os 12. Boa tardezinha, o Senhor Jesus foi para lá encontrar com eles. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós que come comigo me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro: porventura sou eu? Respondeu-lhes: é um dos 12. Eu que mete comigo a mão no prato. E na hora que o Senhor Jesus estava, eles molhavam o pão, comia. Na hora que o Senhor Jesus estava molhando o pão, o Judas também molhou. Aqui o 21 agora. Pois o Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o e partiu e lhe deu, dizendo: tomai, isto é meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, por isso que tem a ceia do Senhor, viu, gente? A ceia do Senhor não é Páscoa, não é. Agora o pessoal das novas religiões fica dizendo que é a Páscoa, não é não, gente. A ceia que o Senhor nos ensinou aos cristãos, que hoje é chamado de cristão, naquela época era o seguidor dele. Olha aqui, ó.
A seguir, tomou Jesus o cálice. Não, vamos para o pão primeiro, no 22. 21, vamos para o 21. Pois o Filho do Homem vai como está escrito, o seu respeito, mas ai daquele pelo intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhes fora não haver nascido. Ai daquele, viu, gente? Pode ser Judas, pode ser da tribo de Judá, pode ser sacerdote, pode ser esquibra, pode ser padre, papa, profeta, rabino, pastor, pode ser quem for. Se está traindo Jesus, ai daquele. Vamos lá. Enquanto comia, tomou Jesus um pão e abençoando partiu e lhe deu, dizendo, tomar isto é o meu corpo. Na Páscoa judaica, gente, não tinha esse negócio de pegar o pão e falar, esse aqui é o meu corpo. Ou esse aqui é o corpo do Messias que vai vir. Ok? O Senhor Jesus falou, isso aqui é o meu corpo. A primeira pessoa que falou isso aqui, vocês devem comer do meu corpo e beber do meu sangue, foi o Senhor Jesus de Nazaré. Inclusive, tanto que os judeus se assustaram muito com isso. Muito até hoje. Os que não creem acham isso um absurdo. E enquanto comia, tomou Jesus o pão e abençoando, partiu e lhe disse, tomar isto é o meu corpo. Enquanto comia o pão, não. Na realidade, o escritor aqui colocou a palavra tomar, normalmente quando a gente fala tomar é líquido, por isso que eu estou me confundindo aqui. Enquanto comia, tomou Jesus um pão, abençoando, partiu e lhe deu, dizendo, comei. A palavra correta aqui é comer, mas colocou tomar, é comer, porque é o pão, gente. Isto é o meu corpo, é comer. Por isso que eu estou confundindo aqui, lendo. O 23, a seguir tomou, agora sim que vai vir o cálice, agora vai ser o cálice, ok, gente? A seguir tomou Jesus um cálice, tendo dado graças, deu aos seus discípulos e todos beberam dele, ok? Então lhes disse, isto é o meu sangue e sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. De muitos. Jesus morreu, salvou o mundo inteiro. A Bíblia fala que é de muitos. Ok? É dos que Deus dá para ele. Leia o evangelho todinho antes de você pregar. Não fica pegando doutrina pronta que veio de fulano, de cicrano, de... Leia a Bíblia você mesmo, pede sabedoria para Deus, entendimento e pregue ela como que ela está escrita. Não inventa. A seguir tomou Jesus o cálice, tendo dado graça, deu aos seus discípulos e todos beberam. Então lhes disse, isto é o meu sangue. Aqui, ó. Não tinha isso na Páscoa judaica, não tem até hoje. Isto é o meu sangue da nova aliança derramada em favor de muitos. Não tem, Jesus fez isso. Então não é a mesma coisa. Dá para vocês raciocinar um pouquinho, ler mais os evangelhos, parar de ficar seguindo religião? Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber de novo no reino de Deus. E a partir dali o Senhor Jesus fez um jejum de vinho. Ele fez um jejum de vinho. E falou que ia beber só no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Ok? Cantou. Era um culto. Então lhes disse Jesus, todos vós escandalizareis, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para Galiléia, Galiléia dos gentios, onde tinha gente de todos os povos ali. O Senhor Jesus não marcou encontro no templo de Jerusalém com o povo, após a ressurreição dele. Ele marcou na Galiléia. Mar da Galiléia representa as nações. Ali tinha gente de todas as línguas. O Senhor Jesus marcou encontro ali. Dá para você analisar tudo o que aconteceu no Evangelho antes de pregar a doutrina que os outros te deu mastigada?
aleluia, glória a Deus. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro, ainda que todos escandalizem, eu jamais. Aquela história daquele amigo que nunca te deixa, mas na hora que você mais precisa, te deixa. E Jesus perdoou Pedro, mas você não quer perdoar teus amigos. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Você vai me negar, Pedro. Você falou isso, que não me abandona, mas você vai me abandonar. E você acha que teus amigos têm que ser fiéis. Nem Pedro foi. E Jesus perdoou ele. É claro que teve todo um tratar com Pedro. Ok? Teve um tratamento com Pedro. Você vai continuar lendo os evangelhos, você vai ver. Mas ele insistia com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Pedro, eu sempre o primeiro, e os outros falaram, não, nós também. Todos os discípulos. João sofreu muito, ficou vivo, mas sofreu muito na terra. E os outros discípulos pregou por um tempo e depois foi morto por alguma forma por causa da fé, viu? Então foram a um lugar chamado Getsemani. Ali chegando, disse Jesus a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E aqui tem aquela história. Gente, esse capítulo, ele é muito forte. E ele é grande também. Eu vou parar por aqui, nós vamos fazer outra live dele. Ok? Vamos parar aqui onde que Pedro insistia com veemência. Ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Depois a gente começa a segunda parte, porque tem coisas aqui muito fortes. Ok? Então fica todos na paz, na shalom, até a próxima vez, que o Eterno vos abençoe, a vocês e a mim, o Eterno Deus. Por que a gente fala eterno? Porque, infelizmente, no mundo tem muitos deuses, mas eterno é só de lá de cima, o que está acima de tudo. Ele é eterno, ok? Eterno em bondade, em amor, em tudo que você possa imaginar. Paz e shalom. Até a próxima.